Salve, salve rapaziada, Ferrer na área, saca só. Imagina que todos os humanos da Terra são transformados em pedra e só começam a acordar após 3.700 anos. Pois é rapaziada, o nome desse anime é Dr. Stone. Como de costume, o nome vai estar aqui na descrição do vídeo, então já vai dando aquela beiçada no like e se inscrevendo no canal para não perder os próximos vídeos. Fiquem com o resumo aí, valeu! O anime começa com um garoto chamado Taijo, entra num laboratório para contar ao nosso protagonista, que se chama Senku, que ele é um gado, e que deseja confessar seus sentimentos guardados por 5 anos por sua paixão, uma garota chamada Yuzuriha. Senku fala que não está interessado nas decisões irracionais dele, porém, oferece uma poção do amor para aumentar a confiança dele, mas Taijo recusa, dizendo que não vai contar com truques baratos. Quando ele sai, a poção explode, e Senku explica que na verdade era gasolina, mas ele estava 100% certo de que Taijo não tomaria. Já lá fora, Taijo se encontra com Yuzuriha para se declarar, enquanto isso os outros apostam no resultado do pedido dele. No momento que Taijo finalmente se livra das dúvidas, ele é interrompido por um raio de luz. A luz brilha no mundo inteiro, petrificando todos os humanos que toca. O mundo basicamente foi de base, apenas animais são poupados. Taijo nota que mesmo petrificado, ainda está consciente. Ele jura se manter são, até poder se declarar. O tempo passa, dias, décadas, séculos, até que o mundo volta para a Idade da Pedra. Até que um dia, Taijo de repente se liberta da petrificação. Enquanto ele explora o mundo de pedra, ele lembra dos bons tempos com sua querida Yuzuriha, que ele encontra ainda de pé sobre a árvore. Ele confessa seus sentimentos para ela ainda petrificada. E quando ele se aproxima do corpo dela, ele nota uma mensagem gravada na árvore. E ele encontra Senku esperando por ele, que explica que a data de hoje é 5 de outubro de 5.738. 3.700 anos se passaram desde que viraram pedra. Senku revela que estava contando segundos, enquanto era petrificado até se libertar. Ele leva Taijo para sua base, onde eles começam a inventar ferramentas para sobrevivência naquele mundo de pedra. Já no dia seguinte, eles vão para uma caverna onde Senku explica que a razão para eles terem sido os primeiros a acordar tem a ver com o líquido que pinga da caverna, que é o ácido nítrico, o que pode ser responsável por correr a petrificação deles. Senku já tinha começado a fazer experimentos com o líquido, mas não teve sucesso. Eles decidem então fazer álcool, utilizando algumas uvas selvagens. Senku age como o cérebro da dupla, enquanto Taijo faz o trabalho braçal. 3 semanas se passam, eles conseguiram fazer o álcool, então eles começam a destilar. O pote de barro de Senku acaba não dando conta da tarefa, então eles tentam uma abordagem mais lenta. Eis que depois de 1 ano eles conseguem criar uma mistura, que usam para despetrificar um pássaro. Diante disso, Taijo decide reviver Yuzuriha em seguida, mas ele para no meio do caminho, percebendo que ela será revivida sem roupas. Ele tenta levar o corpo petrificado dela para o acampamento deles, porém no caminho um leão começa a caçar eles. Os leões não desistem da caça, então Taijo entrega o corpo de Yuzuriha para Senku em um ato de auto-sacrifício. Mas Senku discorda dos planos dele, então eles continuam com a fuga. Nisso, Taijo decide usar o fluido e um lutador forte, para que possa salvá-los. O lutador conhecido como Shishu Tsukasa se liberta da petrificação e derrota os leões com força bruta. Ele conta que vai protegê-los dali em diante. Taijo fica contente por ter um companheiro confiável, mas Senku tem suas dúvidas sobre o novo aliado. Já na base, eles se apresentam uns aos outros. Tsukasa se voluntaria para ser o caçador do grupo. Sua incrível habilidade de caça permite que o grupo tenha alimentações melhores agora. Senku conta para o grupo que eles precisam de carbonato de cálcio para seguir com seus avanços. Ele fala para Taijo coletar conchas, que eles irão quebrá-las para obter o carbonato. Tsukasa conta para Senku uma história de infância, onde ele juntava conchas para fazer um colar para a irmã doente. Ele apanhou de um homem que acusou ele de estar roubando as conchas. Depois da história, ele simplesmente destrói a cabeça de uma pessoa petrificada. E fala para Senku que não deve reviver os adultos corruptos, pois eles acabariam estragando o paraíso livre deles. Mas Senku é contra isso, e diz que vai reviver todas as pessoas do mundo. Nisso, Senku também percebe que Tsukasa será um problema, então ele planeja mantê-lo sob controle, escondendo o segredo do fluido. Porém, Taijo aparece dizendo que pegou um pote cheio de fluido da caverna, e teve que acabar contando para Tsukasa sobre a caverna. Enquanto vai para a caverna, Senku aproveita a chance para preparar a mistura, então Tsukasa não o vê fazendo. Eles rapidamente despejam o fluido processado em Yuzuriha, mas ela não despedrifica instantaneamente. Senku então explica a ciência por trás do fluido, antes de Yuzuriha escapar da pedra. Nisso, Tsukasa volta da sua onda de destruição para confrontar o grupo, que agora o considera um assassino. Taijo avança para atacar, mas Senku sabe que Tsukasa o mataria instantaneamente, então ele atira uma flecha entre eles. Isso desorienta Tsukasa.
que ainda consegue desferir um golpe poderoso em Taiju. Tsukasa nota que o Taiju não atacou ele de verdade, então ele explica que não machuca pessoas de maneira alguma. Tsukasa, surpreendido com as palavras dele, testa ele ameaçando matar Yuzuriha. Taiju a defende, mas desmaia pela lesão sofrida ao bloquear o ataque de Tsukasa, que decide não lutar e deixar o grupo para trás, seguindo para a floresta. Senku começa a destruir a base e fala para o grupo que precisam simular a fuga deles para conseguirem fazer uma arma capaz de deter Tsukasa. Eles saem em uma jornada para encontrar matéria-prima para a arma deles. Tsukasa chega na base, mas entende instantaneamente o que o Senku estava tentando fazer. Enquanto isso, nosso grupo chega no topo de uma montanha, onde Senku conta que eles chegaram para conseguir pólvora. Taiju e Yuzuriha aproveitam a montanha para relaxar em uma fonte termal, onde ele conta para ela que terminaria a conversa de antigamente, depois que eles recuperarem toda a civilização. Senku consegue enxofre, carvão e nitrato de potássio, que são os materiais necessários para fazer pólvora. Eles começam a processar os materiais juntos, e Taiju acidentalmente provoca uma faísca, e acaba causando uma explosão. Ele fica em choque com o poder explosivo, então Senku garante que ele não vai para a guerra contra Tsukasa, e explica como ele planeja usar a pólvora como suporte para fazer um acordo. Enquanto eles conversam, notam um sinal de fumaça da floresta. Senku percebe que há outras pessoas além deles no mundo de pedra, então eles decidem aumentar a explosão para mandar o próprio sinal, mas isso acaba revelando a posição deles para Tsukasa também, que quando encontra eles, rapidamente pega Yuzuriha e usa ela como moeda de troca para obter o segredo do fluido. Yuzuriha quer se sacrificar por eles, e Senku sabe que será morto se contar a fórmula para Tsukasa, porém ele conta mesmo assim. Tsukasa dá uma condição para poupar a vida de Senku, se ele prometer abandonar a ciência. Nisso, nosso protagonista tem um flashback de sua infância. Depois de observar o interesse dele por ciência, o pai dele vende o carro para fornecer equipamentos para ele. Senku começa a testar diversos experimentos, desde pequeno junto com Taiju. Ele até conseguiu construir um foguete. Diante disso, Senku recusa a proposta de Tsukasa e pede uma morte rápida. Então Tsukasa garante que vai quebrar o nervo cervical dele de uma vez só. Taiju até tenta correr para ajudar Senku, mas é tarde demais. Enquanto eles choram, Tsukasa desconfia que Taiju confrontaria ele em fúria. E não deu outra. Ele se levanta, pega uma pedra enorme e joga pro ar. Ele consegue distrair Tsukasa, enquanto Yuzuriha joga a pólvora recém-preparada. E aí dá-lhe explosão no vagabundo, né? Porém, Tsukasa acabou não se machucando na explosão, mas Taiju e Yuzuriha conseguiu escapar com o corpo de Senku. Eles tentam diversas maneiras reviver ele, mas acaba não dando certo. Eis que Taiju se lembra de uma memória de infância. E nessas lembranças ele percebe que Senku nunca se sacrificaria por ninguém, então Taiju começa a se torturar por pistas. Eles lembram então que Senku vivia estralando o pescoço e dá uma olhada no corpo dele, e então descobrem que tem uma parte petrificada no pescoço dele. Sabendo que o fluido cura as áreas que são petrificadas, eles os aplicam na esperança de curar o pescoço dele. Na sua morte, Senku teve flashbacks de quando ele acordou no mundo de pedra. Ele começou a fazer ferramentas do zero para sobreviver. Ele conseguiu objetos afiados, cordas, fez fogo, roupas e até uma mini casa para ele. E foi quando ele começou a sentir o peso do cansaço que decidiu procurar por ajuda. Ele desenterrou o corpo de Taiju e começou a procurar por pistas para desfazer a petrificação. Ele deduziu que deveria haver algum fator externo que influenciou no seu retorno, então ele descobriu a caverna, aquela que escorria ácido nítrico. Ele experimentou em Taiju, mas a petrificação não se desfez, então ele começou a experimentar em pássaros e em outros humanos. De volta ao presente, já está de manhã. Taiju Yuzuriha acorda e vê que Senku voltou à vida. O garoto Taiju ficou tão feliz que quase quebrou as costas dele com o abraço. Logo Senku explica aos dois, que já que Tsukasa pensa que ele está morto, ele pretende continuar assim. Então ele manda Taiju e Yuzuriha se infiltrarem no acampamento de Tsukasa, como espiões. E enquanto isso, ele iria procurar aliados entre as pessoas misteriosas que enviaram sinal de fumaça. Tsukasa acaba encontrando uma garota que o ataca instantaneamente, porém ele bloqueia os ataques dela sem problemas. Ela conta que viu ele capturar Yuzuriha e matar Senku. Tsukasa percebe que ela poderia representar um perigo para os objetivos dele, então ele derruba uma árvore sobre ela. Senku corre para a localização dela e a encontra presa embaixo da árvore. Ele começa a construir um guindaste que usa para levantar o tronco e libertá-la. Ela se apresenta como Kohaku e conta que gostou de Senku, mas ele rapidamente deixa claro que não está interessado em relacionamentos no momento. Já de noite, Senku nota que ela está em guarda. Ele fala para ela que nem pensaria em atacar uma leoa como ela. Porém, Kohaku explica que já é um hábito dela ser cautelosa. Ela conta também que vai ajudar Senku a estar derrotando Tsukasa, apresentando alguns aliados para ele. Já no dia seguinte, ela vai buscar água em uma fonte termal para estar levando para a aldeia dela. Ela ainda não se recuperou da batalha contra o Tsukasa.
então Senku se oferece para ajudar. Surpreendentemente, ele não é capaz de mover o vaso, então ele meio que faz um carrinho de rolemã para estar ajudando ela a descer o vaso pela colina. Eles chegam na entrada da aldeia e Senku fica surpreso por tantas pessoas já estarem vivendo lá. Ele acaba sendo de repentemente atacado por 2 garotos, mas é defendido por Kohako, que conta que ele salvou a vida dela. Os garotos se chamam Kinhu e Jinhu, e explicam que é contra as regras da aldeia permitir forasteiros de entrar. Senku faz um monte de bolhas usando sabão, o que deixa os guerreiros confusos, pois nunca viram algo assim antes. Um garoto chamado Chrome aparece, se apresentando como feiticeiro. Ele compreende que as bolhas não são perigosas, então ele enfrenta Senku em um duelo de feitiçaria. Chrome faz uma fogueira e começa a mudar as cores dela, mas Senku não se impressiona com uma simples demonstração de fogo. Chrome prossegue então para o seu próximo truque, onde ele esfrega as mãos em uma esfera de enxofre para criar eletricidade. Nisso, Senku pega a esfera para criar uma tensão elétrica mais alta ainda, e ele fica impressionado por Chrome ter sido capaz de chegar tão longe sem os conhecimentos modernos. Nosso protagonista transforma o galpão dele em uma nova base. Lá dentro ele descobre que Chrome já coletou todos os tipos de minerais. Ele começa a ferver algum dos minerais e usa o resultado para cobrir a lança de Kinhu com ouro. Kinhu percebe que Senku está tentando subornar ele, mas ele recusa. Senku percebe também diversas plantas medicinais, e Chrome explica que é tudo para a cura da Huri, a irmã de Kohako, que está seriamente doente. Nosso protagonista explica para Chrome como o mundo funcionava antes da petrificação, então Chrome decide cooperar se Senku puder encontrar um jeito de curar Huri. Na aldeia, notícias da chegada de Senku começam a se espalhar. Eles contam ao pai de Kohako, que é o chefe da aldeia, que foi sua filha que trouxe o forasteiro. Senku explica que irá fazer alguns antibióticos, que podem curar quase qualquer doença. Ele explica os passos necessários para eles conseguirem criar o remédio. O grupo segue para o rio para coletar areia ferrosa, usando um ímã. Logo após, uma criança melancia chamada Suika aparece para estar auxiliando eles. Afinal, eles precisam de toda a mão de obra que puderem obter. Depois de juntar a areia ferrosa, Senku faz um forno para derretê-la, e o grupo começa a ventilar intensamente a noite toda. Já no dia seguinte, o esforço deles foi em vão, porque a quantidade de gente não foi suficiente para gerar o calor necessário, ou seja, eles não conseguiram derreter o ferro. Eles decidem então recrutar mais pessoas para gerar a mão de obra necessária. Suika recebeu a missão de ir para a aldeia para descobrir o que atrairia as pessoas. Ela volta para dar o relatório e revelando que as moças bonitas na aldeia querem um namorado, e o guloso da aldeia está cansado de comer peixe todos os dias. Ao ouvir isso, Senku decide cozinhar para os aldeões. Eles começam a processar cereais e com isso conseguem fazer farinha de trigo. Adicionando ovos e outros ingredientes, Senku transforma a farinha de trigo em lamen. O grupo gosta muito da nova refeição, mas Senku fica desapontado com o resultado. Porém, eles prosseguem e fazem uma barraca de comida que atrai os aldeões. Eles então servem o lamen, recém-preparado para todos, e Kohako percebe um rosto desconhecido. Então eles o confrontam, perguntando se ele trabalhava para Tsukasa. Senku reconhece o meliante, esse cara é Gen Asagiri, um trapaceiro popular de antes do mundo virar pedra. Gen ligeiramente inventa uma história de como ele foi parar entre eles, mas Kohako não acredita no conto do vigário. Senku acaba não ligando muito para a história, contanto que ele não vira um peso morto e trabalhe pela própria comida. Senku consegue fazer os aldeões trabalharem para ele e também faz Gen, que se intitula de mentalista, admitir que trabalha para Tsukasa. Ele fala para Senku que foi enviado para confirmar a morte dele, porém, mudou de ideia depois de ver as invenções de Senku. Gen explica que quer ter uma vida fácil, e a ciência de Senku é a única forma de conseguir isso. Senku conta para o grupo que eles vão criar um gerador, e logo eles começam a recuperar ferramentas para o projeto, inclusive a ponte da aldeia. Uma garota relata os feitos deles pela aldeia, então Magma, que é esse loirinho bombado, e o mais forte da aldeia, chega para matar Senku. Gen bate de frente com Magma e seu grupo com flores em sua mão. Ele fala que quer deter o relâmpago com magia, e demonstra isso ao fazer as flores das mãos desaparecerem. Então eles acreditam e saem fora. Senku e o grupo sobem a montanha onde eles usam a lança de Kinhu como para-raios, e conseguem criar um ímã como planejado. Porém, infelizmente, o bastão que o Kinhu gostava foi de Glória Maria. Eles prosseguem para construir alguns pratos de cobre, utilizam o ímã e constroem um gerador com sucesso. Com a ajuda de Gen, eles conseguem recrutar Kinhu e Ginhu para operar o gerador. Senku sobe no topo do galpão, onde ele conecta os cabos de cobre com uma folha de bambu, para criar uma lâmpada incandescente. O grupo discute o que fazer com o trapaceiro Gen Asagiri, e Senku explica que eles precisam encontrar uma forma de fazer Gen relatar para Tsukasa que ele está morto de fato. Nesse momento, Gen está com os pensamentos em conflito. Ele se lembra de ter sido revivido por Tsukasa, e que foi dado o papel a ele de investigar se Senku ainda estava vivo.
De volta ao presente, Gen é atacado por alguns homens desconhecidos. O grupo corre para ajudar ele, mas descobre que ele conseguiu enganar os agressores, para acreditarem que ele morreu. Enquanto ele está sendo tratado, Suika sai para investigar quem era o assassino. Quando volta na manhã seguinte, ela conta para o grupo que o culpado era Magma. E então percebem que Magma havia confundido Gen com Senku, que é aliado de Kohaku. Ela explica que a grande luta, que é uma competição para escolher quem casará com a sacerdotista da aldeia e se tornar o novo chefe, estava se aproximando. Então Magma estava querendo a mão dela. No ano passado ela até entrou na competição só para impedir ele de se casar com Huri, a sacerdotisa. Kohaku sugere que a aposta deles é que alguém do seu reino da ciência ganhe a competição, para que eles possam ser aceitos pela aldeia. Eles então escolhem Kinhu e Jinhu para serem seus campeões da competição. Kohaku começa a treiná-los, enquanto Senku e Tajo fazem planos para produzir o antibiótico. Já na manhã seguinte, Gen vai secretamente até Tsukasa. O grupo se preocupa e tenta ir atrás dele, mas Senku está convencido de que Gen não irá contar a verdade. Até porque, anteriormente eles fizeram um acordo, no qual Senku faria cola para ele e em troca da cooperação. E como combinado, Gen iria relatar para Tsukasa que Senku estava morto. Senku fala para Tajo que eles precisam de um material muito importante para fazer remédios. Ele explica que o material necessário é o vidro. Ele arranca a melancia da cabeça de Suika, revelando o rosto fofo dela, que muda drasticamente. Ela revela que tem a visão ruim e que a máscara de melancia deixa melhor. Porém, Senku entende a situação dela. E ele explica que fazer vidro iria remediar o problema. Senku conduz o grupo para começar a escavar por materiais para fazer o vidro, quartzo e areia. Eles misturam a areia obtida com um monte de substâncias que eles já tinham e conseguem fazer o vidro. Nosso protagonista faz a refração ao polir o vidro até ficar apropriado para Suika, que com seus novos óculos, ela consegue ver claramente pela primeira vez. Enquanto isso, Kohaku continua treinando com Kenhu. Ela derrota ele facilmente quando reduz a distância entre eles. Já Jinhu está ciente de que ele tem miopia, mas ele fala para não revelar sua condição para ninguém, dizendo que para os guerreiros de verdade não tem espaço para mimimi. Senku segue com o projeto de fabricação de vidro, mas eles falham todas as vezes. Tajo então traz um tiozinho para ajudar ele, com artesanato delicado. Eles fazem o velho chamado Kazek observar eles falharem em tentar fazer o vidro. Então ele fica empolgadaço e se oferece para ajudar. Com a ajuda do tiozinho, eles conseguem fazer um monte de objetos de vidro. Jinhu e Kinhu pedem para nosso protagonista fazer lanças de ouro e de prata para eles. Senku concorda, sobre a condição de que eles o ajudem a obter o material essencial. Ele acaba fazendo a lança de prata e leva o grupo a uma área de fontes termais. Ele conta para Jinhu que a lança vai servir como um sensor. Ele precisa ver quando a ponta ficar preta ou todos eles vão morrer. Eles exploram a área juntos, com Jinhu quase desmaiando de ansiedade. Finalmente eles chegam ao destino, uma fonte verde esmeralda. E Senku explica que contém sulfeto de hidrogênio e dióxido de enxofre. Jinhu fica encantado pela fonte, mas é salvo a tempo por Kohaku, antes de estar inalando o gás venenoso. Eles notam como os pássaros que se aproximam caem mortos instantaneamente. Depois de testemunhar o perigo do ácido sulfúrico, de volta à aldeia, Kohaku se voluntaria para arriscar sua vida para obtê-lo. Senku logo para ela e conta uma história em que um homem morreu instantaneamente quando tentou amarrar o cadarço, já que o gás venenoso estava abaixo da altura do seu joelho. Ele explica que ela não tem chance de sobreviver, não importa a velocidade dela. Eis que ele decide então dizer ao grupo que eles vão fazer máscaras de gás. Depois de fazer as máscaras, ele fala para Chrome ficar para trás, no caso da máscara não funcionar e ele acabar morrendo. Chrome discorda do plano, então eles chegam a um acordo. Como Senku teve êxito em fazer as máscaras de gás, então eles vão sozinhos para a fonte, deixando o Jinhu surtado para trás. Eles chegam na fonte sozinhos rapidamente. Enquanto o tiozinho cozinhava, ele consegue motivar Jinhu com um discurso. Ele então acaba fazendo uma máscara extra para Jinhu. Na fonte, Chrome percebe que o equipamento de Senku está danificado. Ele tenta avisar, mas o piso abaixo dele desmorona. Ele começa a cair, mas Jinhu aparece do nada para salvar ele com a lança. Ele consegue tirá-lo do perigo e o grupo consegue obter com sucesso o ácido sulfúrico. E depois do Jinhu ter feito uma para ser lembrado, eu vou ficando por aqui, pessoal. Caso tenha gostado do resumo, queira dar aquela fortalecida, se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e tamo junto. Um abraço a todos, fiquem com Deus e valeu!